pessoal, sejam bem-vindos ao canal. Aqui quem fala é o Jesse e o tema da aula de hoje é potenciação. Vamos lembrar o que é potenciação. Nós podemos ter uma multiplicação em que os fatores se repetem muitas vezes. Por exemplo, se eu considerar 5 vezes 5 vezes 5, então nós temos uma operação de multiplicação sendo realizada duas vezes e o fator que se repete é o 5. Para simplificar esse tipo de cálculo, foi criada a potenciação, que consiste simplesmente em indicar qual que é o número que vai se repetir, que é a base, e o expoente, que é o número de vezes com que ele se repete. Bom, nesse sentido, então o 2 elevado a 3, por exemplo, ele pode ser calculado fazendo o produto 2 vezes 2 vezes 2. Então, 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8. Note que a base da potência, que é o número aqui embaixo, ele é o fator que se repete lá na multiplicação e em que quantidade? A quantidade está indicada aqui no expoente. Então, eu vou ter 2 vezes 2 vezes 2, que dá 8. Não confunda com 2 vezes 3, que é 6. A potenciação não foi criada para isso. Esse número que está aqui em cima significa a quantidade de vezes que a base vai se repetir numa multiplicação. Nesse caso, vão ser 4 vezes. Então, nós vamos ter 2 vezes 2, vezes 2, vezes 2. 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8, vezes 2, 16. Para esse caso aqui, a base é 2 e ela vai se repetir quantas vezes? 2. Então, 2 vezes 2, 4. E se eu tiver 1 no expoente? Então, vai ser só 2. 2 elevado a 0. Você repara que, para ser coerente, olha o que está acontecendo. Quando eu tenho 4 aqui no expoente, o valor se repete 4 vezes. Quando tem 3, se repete 3. Então, esse valor que eu obtive aqui, quando se repete 3 vezes, é a mesma coisa que esse dividido por 2. Esse daqui, quando o expoente se repete 2 vezes, é a mesma coisa que aquele valor que eu tenho quando o expoente é 3, dividido por 2. Em outras palavras, se eu considerar a sequência 2 elevado à quarta, 2 elevado à terceira, 2 elevado a 2, o que está mudando é que o resultado está sempre dividido por 2. E assim nós vamos fazendo os cálculos. Quando chegar nesse daqui e nós tivermos que ir para o zero, eu vou dividir por 2 aqui, vai dar quanto? Vai dar 1. Então, para seguir esse tipo de coerência nos cálculos, a gente tem esse tipo de convenção. Todo número que não é zero, quando ele for elevado a zero, dá 1. Mas o número lá no expoente pode ser um número negativo. E como é que fica a situação quando o expoente for negativo? Ora, esse negativo vai significar sempre inverso. Quando eu tenho 2 elevado a menos 1, eu posso dizer o inverso de 2 elevado a 1. Ou simplesmente o inverso de 2. O inverso de 2 a gente pode escrever como sendo 2 sobre 1. O inverso dele a gente encontra trocando simplesmente o numerador pelo denominador. Então aqui vai ser meio. Isso que significa inverter, trocar o numerador pelo denominador. E esse daqui, como eu leio? Inverso, então esse daqui é inverso de 2 elevado a 2. 2 elevado a 2 eu sei que é 4. Então eu quero representar por essa notação o inverso de 2 elevado a 2, o inverso de 4. 4 é 4 sobre 1, então o inverso de 4 é 1 quarto. E aqui, o que está escrito nesse? O inverso de 2 elevado a 3. 2 elevado a 3 é 8. 8 é 8 sobre 1. Qual que é o inverso de 8, então? Eu troco o numerador pelo denominador e vou ter 1 oitavo. E assim vai. Mas a coisa não para por aí. Ela continua, porque esse expoente, esse número que vai aqui em cima, ele ainda pode ser uma fração do tipo meio. Então, se eu tiver, por exemplo, 2 elevado a meio, o que vai significar isso? Essa é uma maneira
de representar uma raiz. Esse número aqui embaixo na fração, ele sempre é o índice da raiz. E o que sobrou aqui, ele vai ficar lá dentro da raiz, é o radicando. Ou seja, nessa situação aqui, eu tenho 2 elevado a 1 lá dentro da raiz, eu radicando 2, e o índice é 2. Então essa daqui é a raiz quadrada de 2. Vamos de novo? Vamos considerar aqui o 3 elevado a meio. Então esse daqui representa o quê? Olha só, é uma fração aqui, não é um número inteiro. É uma fração que não é inteira. Então o que quer dizer? Quer dizer que nós vamos representar uma raiz. Que raiz é essa? Bom, o índice da raiz é o número que está aqui embaixo, no denominador. E dentro da raiz, lá no radicando, quem que é? O que sobrou, 3 elevado a 1. 3 elevado a 1 é 3. Mas você vai se perguntar, mas se tiver algo do tipo 5 elevado a 2 terços, do mesmo modo, eu tenho um número que não é inteiro aqui em cima, ou seja, esse valor aqui, essa representação, ela está mostrando para a gente uma raiz. Que índice que tem essa raiz? 3. E o que vai lá dentro da raiz? O que sobrou. Ó, se eu tirar o 3, 5 elevado a 2. 5 elevado a 2 é 25. Então essa daqui é a raiz cúbica de 25. De novo, 6 elevado a 3 quintos. Esse número aqui não é inteiro, logo ele está representando uma raiz. Essa potência está... Logo esta potência está representando uma raiz. Que raiz é essa? É raiz com índice 5. E o que sobrou vai lá no radicando, 6 elevado a 3. E assim vai. Lembrando que sempre uma potência, ela é o resultado da operação de potenciação. Ou seja, se eu tenho A elevado a B, isso daqui é uma potência. E esse número que está aqui mais embaixo, escrito maior, é a base. O número menor lá em cima é o expoente, que é o número de vezes que a base repete numa multiplicação. É isso aí, pessoal. Espero ter ajudado. E agradeço por assistir o vídeo. Até a próxima.